Desmatamento ilegal zero. Eu, quando tinha a sua idade, 24, 25 anos, eu fiz mestrado exatamente em Direito Urbanístico e Ambiental. Eu fiz uma especialidade em mestrado na PUC em São Paulo. Então, assim, entendo um pouco da questão de licenciamento ambiental. Eu sou professora de Direito Público, exatamente como se administra um Estado, um país, e eu sempre disse que não é uma coisa ou outra. Eu defendo a paz no campo. É possível conciliar, e nós conciliamos, o agronegócio, que coloca comida, e que precisa colocar comida ainda mais barata na mesa do povo brasileiro, com a questão do meio ambiente. Aliás, nós não teremos agro, nós não teremos comida, nós não teremos carne se nós não cuidarmos do meio ambiente, dos nossos mananciais, dos nossos rios, das nossas florestas, das nossas reservas. De que forma, então? Devolvendo poder para os órgãos de fiscalização e controle, levando os órgãos de fiscalização e controle para os biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, tolerância zero, acelerando para que nós possamos cumprir o Acordo de Paris na questão climática e, com isso, o que é importante é fazer dinheiro. Então, é uma integração, lavoura, pecuária e floresta. É possível, eu fiz isso quando fui prefeita da minha cidade, nós temos lá o maior maciço hoje, com as maiores fábricas do mundo de celulose, e a celulose lá com a floresta, com o eucalipto em pé, já está colocando o boi entre a floresta, né, colocando ali a gramínea. É possível integrar. O que nós não podemos é admitir invasão de áreas públicas, invasão em terras indígenas, desmatamento ilegal, onde as pessoas, essa meia dúzia de criminosos, meia dúzia entre aspas, que é mais que isso, de criminosos derrubem as árvores, se assenhorem de algo que não é dele, que é público, para depois ir no Congresso Nacional tentar mudar o tamanho da Amazônia. Vamos empurrar mais um pouquinho para dentro? Vamos empurrar mais um pouquinho para dentro. Daqui a pouco a gente não tem floresta, daqui a pouco a gente não tem mais vida. E se você me permitir, porque isso está causando impacto, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas principalmente no meu estado de Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, acho que tem muita gente que está nos assistindo que é de lá e pode confirmar isso. Nesses últimos 2 anos, a falta de umidade da Amazônia, por conta do desmatamento ilegal da Amazônia, causou um prejuízo para o agronegócio, para os grãos, para a produtividade, por isso os alimentos mais caros, na ordem de 60 bilhões de reais, porque está faltando chuva, porque nós estamos tendo seca, e 30% ou mais da chuva que vem para o centro-oeste, que vem para a parte do sudeste, que vem para o sul do Brasil, ele vem da Amazônia Legal. A gente deve analisar o nosso país e o nosso planeta, né? De uma forma holística, olhar o todo e saber que o trabalho na terra, como o Papa coloca, não está dissociado do cuidado do meio ambiente, porém o trabalho sustentável, né? E quando ele coloca isso, nós temos a Amazônia, nós temos todas as nossas belezas naturais. Eu venho do Pantanal, Denise, do estado do Pantanal. Então não tem como lembrar só da Amazônia, não lembrar do Pantanal, não lembrar de todos os biomas, de toda a nossa riqueza, que são patrimônios, né, do nosso Brasil. Devemos exercer a nossa soberania, mas esse olhar de todo mundo aqui no país mostra que todos estão preocupados com o meio ambiente e de uma forma educada, harmônica com os outros países, a gente consegue trazer todo o respeito que nós merecemos e todo também investimento, por que não, de forma respeitosa, ajudar a nossa Amazônia e o povo que lá vive com dificuldade de empreender, né? A mata tem que se manter em pé, mas então, nós temos o direito, né, com ciência e tecnologia avançados, sem cortes, desenvolver uma economia sustentável. E aí vem os 3 T's do Papa, né? Que é teto, trabalho e terra. E aí, quando a gente fala em terra, a gente fala também em comida. E a gente se lembra de algo que é muito caro para a Igreja Católica, que foi a reforma agrária, né? E o que eu vejo hoje, andando por todo o Brasil, assentamentos, eu percebo o seguinte: foi uma reforma agrária um tanto quanto fake. Por quê? Porque colocou muitas pessoas em lotes de terra, Denise, e não deram a titularidade. A titularidade dessa terra é a dignidade dessa família. Tem famílias assentadas há mais de 30 anos que têm que obrigatoriamente adquirir empréstimo em entidades, bancos privados e pagar juros absurdos porque não tem o título da terra para dar em garantia. Isso é reforma agrária? Eu estou chamando o Brasil aqui, ó, para parar para pensar. Então não deram subsídio, não deram apoio, não deram capacitação. São famílias e mais famílias que não têm como se levantar se não tiver a mão estendida do governo.
Então, eu tenho um projeto piloto em um assentamento em Miranda, que está não dando peixe, mas ensinando literalmente a pescar. Miranda, no Mato Grosso do Sul. Um projeto que a gente está desenvolvendo, eu indiquei emenda, e o Instituto Federal está levando a capacitação, estão instalando 17 tanques de peixes e também hidroponia para eles, e dando todo o suporte administrativo para que eles estão montando já agora, de fato, uma cooperativa. E essas famílias terão agora prosperidade. E toda a produção deles, Denise, já está vendida. Então, assim, isso é algo que eu estou fazendo de forma como um projeto piloto, mas que a gente vai conseguir desenvolver e levar esse modelo para todo o nosso Brasil. Ou seja, então faz ali a ponte entre o empresariado que compra essa produção, é isso? Compra. E esses trabalhadores. E como é que começou esse projeto, senadora? Começou, Denise, então é bem isso. Ali nós temos exportadores de pescados. E dentre as necessidades para exportação, uma delas é adquirir da comunidade local. Então, a dificuldade desses exportadores de conseguir, sendo que moram ao lado, produzem ao lado de um assentamento com 60 famílias, que até hoje não têm o título da terra. Não tinham como se organizar, não tinham apoio, não tinham investimento. Então, assim, um plano safra, a gente sabe a necessidade, a importância da agricultura familiar, do cooperativismo, do associativismo. E aí começou, quando eu comecei a andar pelo Brasil, e lá no Mato Grosso do Sul mesmo, me surgiu essa ideia, porque lá na cidade de Corumbá, que é mais de 400 quilômetros do Mato Grosso do Sul, o dono de dois supermercados atacadistas me disse o seguinte: Soraya, tem um assentamento aqui com 1.500 famílias que estão sem o título, estão sem rumo, e eles poderiam produzir o hortifruti que eu adquiro para vender nos meus supermercados, porém, um hortifruti que tem que vir de Campo Grande, mais de 400 quilômetros, e fica muito caro para a população. E aí eu comecei a perceber e fazer uma análise de como estava sendo, né, e muitas famílias, muitas comunidades, muitos assentamentos, e o pessoal não produzindo. E aí eu comecei nessa comunidade, nesse assentamento pequenininho, com apenas 60 famílias, mas está sendo um projeto piloto. Essa questão agora de Corumbá é algo que é o próximo, mas ali já são 1.500 famílias. Mas a produção já estaria sendo vendida. Cadê o olhar para essas pessoas? Então, eu não estou falando da boca para fora, não. Eu estou fazendo, Denise, eu estou fazendo com a caneta que eu tenho. Agora eu preciso de uma caneta maior para fazer tudo que a gente tem vislumbrado nesse país de tantas oportunidades, cujo povo está sofrido. O Papa Francisco escreveu um texto maravilhoso numa das suas encíclicas, a Laudato Si, que está ali tudo. Como é que deve defender a casa, o meio ambiente. E a Laudato Si foi muito fonte de inspiração para o nosso programa do meio ambiente. Porque, mais importante, o Papa entendeu que a questão do meio ambiente vai se resolver também por meio do mercado. É o mercado agindo de forma para ajudar a salvar a questão da nossa casa, que é o meio ambiente. Então, no nosso programa do meio ambiente, nós colocamos algo muito importante, Laís, que é o seguinte: o Brasil, hoje, é a maior superpotência do meio ambiente do mundo. Por que o Brasil é a maior superpotência do meio ambiente do mundo? Porque é o único país capaz hoje de sequestrar 50% da emissão de carbono. E nós estamos entrando numa fase que o mundo está dizendo que precisamos ter uma economia de baixo carbono. O mundo jamais vai conseguir ter uma economia de baixo carbono sem o Brasil. Porque já que o Brasil é responsável por capturar 50% do carbono do mundo, o mundo precisa do Brasil para resolver a questão climática. E o Brasil precisa do mundo para atrair investimento, para fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Portanto, o nosso programa começa com o plantio de árvores em terra degradada. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos 55 milhões de hectares de terra degradada no Brasil. Se nós utilizarmos 3 milhões de hectares de terra degradada e plantar árvore, isso vai dar renda para os pequenos proprietários de terra. Então, vai resolver a casa da miséria, da pobreza, vai melhorar o meio ambiente, e o Brasil vai ser a primeira nação carbono neutro no mundo.
ao atingir essa meta, o investimento externo vai começar a vir no Brasil, porque o investimento externo hoje, o investimento privado, ele é todo conduzido por 3 letrinhas que você conhece, que é o ESG. Ou nós respeitamos o meio ambiente, o social e a governança, ou não terá dinheiro para investir em saneamento básico, em infraestrutura no Brasil. Então, nós temos uma enorme oportunidade de transformar o meio ambiente na grande alavanca da retomada do investimento no Brasil. E desse jeito, o Brasil pode contribuir com o mundo para atingir a meta da redução da emissão de carbono. Portanto, o meio ambiente é o nosso pilar central no plano de governo. Energia renovável. O Brasil hoje tem a maior fonte de energia renovável do mundo, a solar, eólica, biomassa. O nosso agronegócio é o agronegócio mais sustentável do mundo. Nenhum outro país planta soja como nós plantamos no Cerrado brasileiro e mantemos 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo colhe 1 tonelada de cacau no norte e mantém 80% de reserva legal. Então, o Brasil afinado com a pauta do meio ambiente é bom para o planeta e é bom para o país. Ainda falando do meio ambiente, eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho mais o que será feito para o combate à poluição e também para as regiões que ainda têm falta de saneamento básico. E da onde virá o dinheiro para todas essas ações? Bom, o saneamento básico, nós acabamos de aprovar um novo marco do saneamento básico. Isso é muito importante, porque vai permitir investimento privado, parceria público-privado, concessão, para resolver essa questão do saneamento. Por que nós não resolvemos a questão do saneamento básico no Brasil até hoje? É uma vergonha um país que 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto tratado no Brasil. E por que nós temos um número tão trágico que afeta as famílias? As crianças ficam doentes, não vão à escola por falta de saneamento básico. Porque o saneamento básico é praticamente um oligopólio estatal. Ou seja, são empresas estatais ineficientes, corruptas, cabide de emprego, que ao invés de oferecer saneamento básico para a população, virou um instrumento político. Daí a importância dessa nova lei, justamente para atrair investimento privado, e hoje nós já temos até uma meta. O investimento privado vai fazer o que o governo não fez, trazer saneamento básico para a população. E já temos uma meta que em 2033 o Brasil vai universalizar o saneamento básico, ou seja, todo brasileiro terá saneamento básico. Isso porque nós vamos tirar as estatais e colocar empresas privadas para atingir esses objetivos. O que mostra um ponto importante. O Brasil precisa privatizar estatais. E privatizar estatais, o que significa? Aumentar a concorrência. Eu gosto de citar o exemplo, que a nossa audiência sabe muito bem, quando no Brasil o telefone era estatal, nos anos 90, linha telefônica demorava 5 anos para você conseguir uma linha telefônica, era caríssimo, um produto de luxo, e você declarava no seu imposto de renda, eu comprei um terreno, um carro e uma linha telefônica. Aí o que aconteceu? Privatizou a telefonia, hoje todo brasileiro tem um telefone celular no bolso. E a mesma coisa nós temos de fazer com o saneamento básico, para resolver uma dívida social que o Brasil tem e até hoje não foi paga por causa da ineficiência do Estado. O Papa Francisco tem me comovido e tem renovado em mim a minha fé e a minha denominação católica. É extraordinário, nós temos tido grandes papas, não é? O Papa João Paulo II fez história para a humanidade, e agora o Papa Francisco toca em pontos que são cruciais para a humanidade. Hoje, ser feliz é uma tragédia. Ser feliz é um grande equívoco, se realiza no consumo. Eu estou dizendo todo dia para um garoto da periferia que ele, para ser feliz, ele tem que comprar o bom, bonito e barato. É o consumismo mais desbragado, e eu produzo uma geração de frustrados, de revoltados, porque as pessoas não têm renda para pagar, sabe, esse sonho de consumo que a televisão compre todo dia nos faz. E, de outra forma, esse padrão de consumo, ele está matando o planeta. Porque a ideia de consumo hoje, o símbolo é cada cidadão possuir um carro individual consumindo combustível fóssil. Se a China repetir esse padrão norte-americano, os Estados Unidos já tem 2 carros para cada 3 habitantes. Se a China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, repetir como está indo para repetir, só nisso o planeta Terra morre. As mudanças climáticas são verdadeiras. Eu viajo o Brasil inteiro, a gente decola do Amapá
para Goiás, está tudo coberto de fumaça, de queimada, enfim, por essa forma errada de viver tudo que é para viver aqui e agora e tal. E o que é que o Papa Francisco está desafiando? A nós, tomadores de decisão, que nós achemos o ponto de equilíbrio entre preservação e oportunidade de trabalho e renda. E se tem um país no mundo, eu digo isso porque conheço o Brasil como a palma da minha mão, se tem um país no mundo onde nós podemos dar exemplo de como fazer, preservar e dar oportunidade para o nosso povo produzir e trabalhar, é o Brasil. Como? Zoneamento econômico e ecológico. Vamos pegar o nosso território e fazer com a base, não é, da ciência que está acumulada nas universidades. Na Amazônia você tem o Emílio Gueldi, tem o INPA, tem as universidades. Não fazer uma coisa de cima para baixo, ouvir as pessoas que estão ali e que foram chamadas para povoar a Amazônia muitas vezes, não é? E a forma de dar o título da terra era ele provar que desmatou. 15 aninhos atrás, você chamava um gaúcho, um cearense, um paraibano para ir para a Amazônia, pela pobreza, pela fome, etc., procurando oportunidade, ele só ganhava o título da terra lá e se mostrasse para o INCRA que desmatou. E, de repente, depois de 15 anos, ele virou um criminoso. Ele não entende isso, ele não sabe o que fazer, porque a única coisa que ele aprendeu a fazer foi derrubar a floresta, aproveitar as essências, botar o gado e depois ir embora para frente. Ora, nós precisamos zonear, dizer aqui pode, aqui não pode, e ensinar o nosso povo, dar crédito, capacitação gerencial, treinamento, associativismo, marketing no estrangeiro, para que a floresta em pé produza muito mais riqueza do que ela desflorestada. Isso é um exemplo que está no meu projeto nacional de desenvolvimento, que eu quero fazer para o Pantanal, para a Caatinga, sabe, a Mata Atlântica até está se recuperando um pouco, mas para todos os biomas. E a lição do Papa introduz no coração de todo cristão, de todo católico, pelo menos, a necessidade de que a gente tome as decisões de progresso pensando no futuro das novas gerações. A terra é a casa de todos nós. Nós somos muito atacados na questão ambiental, se bem que diminuiu a pressão agora. Não é verdade, grande parte, que se divulga o que acontece aqui no Brasil sobre descaso com o meio ambiente. Nós temos talvez a matriz mais limpa do mundo, somos exemplos. Nós brevemente estaremos exportando energia limpa para o mundo. Nós estamos com planejamento, já com pré-contratos assinados, para nós produzirmos energia via eólica na costa do Nordeste. Você pode ver, 2/3 do planeta Terra está da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui em 1500. Fogo. 2/3 do Brasil. Do Brasil, sim. 80% da Amazônia está preservada. Se toda essa devastação fosse verdade, a Amazônia tinha acabado há muito tempo. Você pega jornais dos anos 90 e diz que nos anos 2000, 2010 ia acabar a Amazônia. Você vê isso aí, né? Então nós fazemos a nossa parte, mas não podemos esquecer, por exemplo, na região amazônica tem mais de 20 milhões de pessoas que têm que sobreviver. São ribeirinhos, né? São caboclos, que precisam ter uma atividade para que ela possa melhor tratar a questão ambiental. Não conseguimos também, nos primeiros 2 anos nossos, o presidente da Câmara é outro, né? E não nos atendia nessa questão. A regularização fundiária, tá? A gente conseguindo, a gente vai ter cada foco de calor no Brasil, tá? Ou cada mudança na vegetação, quando passa de verde para mais escuro, quando há derrubada, você vai saber de quem é o CPF daquela região, com foco de calor, com a mata derrubada. Para poder punir Isso. se tiver Você vai em cima da pessoa. Agora, tem locais que pega fogo todo ano, não é que pega fogo. O próprio ribeirinho, o próprio indígena, bota fogo todo ano. Isso você não pode considerar um foco de calor no Brasil. Agora, por exemplo, infelizmente, né, quem pagou um preço muito caro com isso foi a França. Agora estão acabando os incêndios na França, que duraram por 40 dias. A gente pergunta para o Marcon, você não conseguiu debelar o incêndio nas suas florestas? Tá? Só a França equivale a 1/3 do estado da Amazônia. E a região amazônica, junto são vários estados. Não conseguiu debelar o fogo lá e fica aqui apontando o dedo para nós. Então a realidade vai aparecendo, passado o tempo, novas tecnologias aparecem. Eu tenho certeza que a gente vai, aos poucos, né, mostrando o que é o Brasil para o mundo. Se falava muito há pouco tempo atrás, não comprar produtos do Brasil, porque a alegação era que vinha do desmatamento da Amazônia. Primeiro que é mentira. Outra, se não comprar alimentos do Brasil, eles passam fome. Agora... A própria presidente do OMC falou que sem o nosso agronegócio, o mundo passa fome.